Meus amigos, estamos aqui hoje com o pastor Wesley Silva. Hoje ele é o nosso convidado e o nosso tema de hoje é Cosmovisão. Estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast Ele Pode. Bem, falaremos aqui de assuntos voltados para o reino e de alguma forma contribuir para o crescimento de todos aqueles que nos ouvem. Antes de nós começarmos, gostaria de agradecer aos nossos parceiros, Copspeed, que fez essa canequinha aqui maravilhosa. Gostaria de agradecer também, estamos aqui nos estúdios Adorarte. Para você que precisa gravar ou conhece alguém que precisa gravar, é o melhor estúdio de gravação que tem aqui na região. Pode entrar no Instagram e procurar Adorarte. São os nossos principais parceiros. Antes de nós começarmos e passarmos a palavra para o nosso pastor Wesley, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diante de Ti nós estamos, Pai, e Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Deus Pai, glorifica o Teu nome através das nossas vidas, engrandeça o Teu nome, que nós sejamos hoje ferramentas vivas Tuas para cumprir o Teu propósito. Esse é o nosso pedido, em o nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Wesley Silva. Olá, Samuel, amigo, querido, boa noite ao povo que está aqui com a gente. Tem um povo aqui com a gente, irmãos. Boa noite a todos. Estou feliz, muito feliz pela oportunidade de estrear, né? O Ele Pode, né? Quando você me fez o convite, eu vi que a gente é amigo de verdade, porque você conhece muita gente boa que poderia estar aqui e eu que recebi esse privilégio. Espero, de alguma forma, contribuir com a edificação dos irmãos e com o avanço desse trabalho. Muito obrigado. Amém. Pastor Wesley Silva, como é que a gente te acha nas redes? Como é que a gente acha a sua igreja? Fala pra gente aí, por favor. Amém. Então, Instagram, só uso Instagram hoje, né? Wesley.soma, né? Que é o nome da nossa igreja lá. E também o Instagram da igreja, Igreja Soma, normal, S-O-M-A, né? A igreja que hoje eu participo e sirvo como pastor. A gente ainda está num processo de plantação. A gente completa esse mês, né, 3 anos nesse processo de plantação. E para o pessoal aí, pode ir lá no Instagram procurar Igreja Soma ou Wesley.soma, vai achar. E também tem uns vídeos no YouTube lá, gente. Pode ir lá. Tem o canal. Pô, tá vendo? Você que é o cara o cara da tecnologia, né? A gente tem um canal no YouTube muito abençoado. Todo sermão que a gente prega na igreja a gente posta lá. A gente passou um tempo também com os estudos no formato de transmissão, né? Nós transmitíamos direto pelo YouTube. Então, nesse período, tudo que a gente ensinou também está lá. Igreja Soma, no YouTube também. Bacana. Super indico, gente. Pode ir lá ouvir. Eu estive num encontro de casais, é que eu posso chamar assim, né? Encontro de casais, ministrado pelo pastor Wesley. E fala de Wesley, né? Pastor fica muita formalidade. É importante. Ministrado pelo Wesley, e eu posso falar que foi a melhor palestra para casais que eu já vi ao longo da minha caminhada cristã, porque geralmente a gente vai sempre naquela redoma de fazer piadas com casamento, de falar, ai, mulheres são loucas, homens são controladores. Não, foi uma palestra para casais, todas falando sobre Jesus. Aquilo ali mudou a minha vida, e eu fui falar para varões e eu só falei sobre Jesus. Então, segue lá, Igreja Soma, entra no YouTube, assista esses vídeos e seja abençoado. Mas, pastor, antes de nós começarmos a entrar no nosso tema, gostaria de te presentear humildemente com o meu primeiro livro, o meu primeiro bebê. Eu vejo Deus em tudo, espero que essa obra te abençoe. Amém. Depois você abre para fazer dedicatória. Sem dúvida, né? Tem que ter assinatura, depois você ficar famoso, rico, né? Inacessível. Vou dizer aos irmãos que eu ganhei um livro das mãos do autor. Obrigado, tranquilo, Samuel. que você nunca vai me ligar e falar com a assessoria, você vai falar direto comigo. Não, na verdade, na nossa relação, quem fica distante sou eu, né? Senhor, tem glória a Deus, glória a Deus. Mas vamos lá, pastor. Amém. Cosmovisão, explica pra gente o que é isso. Cosmovisão é um conceito, né? É um conceito que, a princípio, não é teológico, né? A primeira vez que o conceito vai ser suscitado é dentro de um contexto filosófico na Alemanha no século XVIII. E ele trata basicamente da perspectiva que a gente tem do mundo, né? Palavra composta por 2 palavras, cosmo e visão, cosmo, universo ou mundo, né? Visão, logicamente. E ela fala disso, né? Da nossa perspectiva das coisas, o nosso ponto de vista de tudo aquilo que está diante de nós, né? E ali pelo século XIX, XX, alguns teólogos começaram a usar o conceito dentro da teologia
e a cosmovisão cristã, que hoje é um assunto extremamente difundido, né, extremamente explorado, e me permita, né, dizer assim mesmo, eu sou estabanado, mas me permita dizer que não é um assunto que eu domino tanto, gostaria de dominar. Se hoje eu tivesse tempo para isso, seria o assunto que estaria ocupando os meus dias e as minhas leituras, mas pastor de igreja, fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, marido, trabalhando fora, né? Contudo, é algo que eu acho que é extremamente relevante, né? Nós falarmos pouco conhecido por parte de muitos irmãos no contexto acadêmico, teológico, né? No âmbito dos estudos, é mais difundido, né? mais conhecido. Mas o povão, a massa, né? Dentro das igrejas, se você falar, você conhece cosmovisão cristã? Tem gente que vai dizer para você, nunca ouvi falar, né? Mas faz toda a diferença na vida prática cristã, e por isso eu gostaria de passar um pouquinho, né? do que eu sei sobre o assunto aqui essa noite. Bacana, bacana. Eu acho assim, muito importante a gente tornar popular os assuntos acadêmicos. Eu acho que acaba que os intelectuais eles ficam muito distantes do povão e acaba que se torna uma conversa muito fechada. Você vê, você pega o nosso principal exemplo no Evangelho, que é Cristo Jesus, ele fazia questão de que todos os seus ensinamentos alcançassem a todos que lhes ouvisse. Então é isso. Então vamos lá, pastor, fica à vontade aí. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas vou deixar para fazer durante a nossa bate-papo. Tá, beleza, né? Então, como eu disse, é um conceito que fala sobre a perspectiva que nós temos das coisas, né? E essa perspectiva, esse ponto de vista do mundo e das coisas que estão diante de nós, ele é formado a partir de pressupostos, valores, ideais, né? Crenças, sobretudo crenças. E aí é a partir daí, né? A partir daí que a gente começa a formar a nossa visão de mundo. Geralmente a figura que é usada para ilustrar a cosmovisão são os óculos, né? E aí a gente diz que a cosmovisão são as lentes pelas quais nós olhamos o mundo, nós olhamos as coisas, nós interpretamos a realidade diante de nós. Então, quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando dessas lentes, desses óculos, né, que foram construídos a partir de crenças, de valores, de conhecimentos que você vai obtendo ao longo da sua formação, né? E aí, eu acho que já é importante dizer, né, que a despeito da pessoa já ter ouvido sobre o conceito ou nunca ter ouvido, todo mundo tem uma cosmovisão. Todo ser humano que consegue fazer juízo das coisas, né, ele tem uma cosmovisão. E, na verdade, cosmovisão não serve só para a maneira como eu olho a Bíblia, por exemplo, para a maneira como eu vejo o culto, para a maneira como eu vejo aquilo que é muito próprio da nossa experiência, né? Mas ela serve para tudo, literalmente tudo. A gente vai ver que existem algumas coisas que nós olhamos, nós vemos e temos uma cosmovisão acerca delas, né? São menos importantes, e outras que são infinitamente mais importantes, na verdade são determinantes. Um exemplo que eu gosto de usar muito é o chinelo virado de cabeça para baixo. Já sabe como é que funciona? Sim. Minha esposa, inclusive, até hoje tem esse hábito. E ela fala, olha, salvei a vida da sua mãe. Aí, ó, justamente, né? Almoçar, antigamente na casa da minha avó, você era impedido de sentar à mesa para comer sem camisa. Fazia mal, né? E aí o chinelo virado de cabeça para baixo, ou sentar à mesa para comer sem camisa, né? Na perspectiva da minha avó, de acordo com a cosmovisão da minha avó em relação a esse tipo de coisa, né? Se faz mal, mas a gente sabe que não. Contudo, a minha avó, ela adquiriu essa perspectiva do chinelo virado para baixo, de comer sem camisa, né? A partir de um conhecimento, mesmo que seja o senso comum. Alguém falou para ela, porque alguém falou para alguém, né? Mas ela formou uma perspectiva daquela questão a partir desse conhecimento que ela recebeu. Agora, quando a gente vai para o outro extremo, para as coisas que são determinantes, a gente fala, por exemplo, da morte, né? Todo mundo tem uma cosmovisão sobre a morte. Você perguntar para alguém, né, que nunca entrou numa igreja, que nunca teve uma conversa com um filósofo, o que ela pensa da morte?
Como que ela vê a morte? Ela vai te dizer, né? Alguns vão dizer que é o fim da vida, que acabou. Alguns vão dizer que é o passaporte para o inferno. Se você pegar um Paulo, por exemplo, ele vai dizer é lucro, né? É ganho. Então, são questões extremamente importantes. O que eu estou fazendo aqui? De onde vim? Para onde vou? Quem me criou? Né? Será que realmente foi uma explosão que criou as cachoeiras, os mares, as plantas, né? essa beleza que é a natureza? Então, são questões que determinam a maneira como você vai viver. Eu lembrei de um exemplo. Nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, nós tivemos 2 casos parecidos. O primeiro foi de uma atleta mulher que pediu outra atleta mulher em casamento. E a matéria de um jornalista, um determinado canal, meio de comunicação, foi um salve ao amor, a Olimpíada do Amor. Foi essa a matéria. Uma mulher pedindo outra em casamento, foi a Olimpíada do Amor. E nós tivemos na mesma Olimpíada, aqui no Rio de Janeiro, um homem pedindo uma mulher em casamento. E aí o mesmo jornalista, na mesma emissora, fez a seguinte matéria: um pedido de casamento ou uma pressão masculina? Olha a visão, a cosmovisão dessa pessoa. A cosmovisão dessa pessoa é: uma mulher pedindo outra mulher em casamento é um ódio ao amor. Um homem pedindo uma mulher em casamento é uma certa pressão ou opressão. Isso tem a ver com o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, com aquilo que lhe foi passado. Correto? Perfeito, exatamente. E aí entra a minha pergunta: até que ponto isso pode influenciar na nossa compreensão, que eu acho que o assunto principal da igreja é o plano salvífico de Cristo? Paulo, por exemplo, quando ele faz uma declaração sobre o plano salvífico de Cristo em Romanos 11, ele termina ali adorando a Deus, maravilhado pelo plano perfeito da salvação, porque só Deus para pensar num negócio desse. Sim. É muito mirabolante. Você pensar, nossa, eu vou mandar o meu filho, vou matar o meu filho, eu vou esmagar o meu filho por amor do Wesley, por amor do Samuel, por exemplo. Exatamente. Eu jamais pensaria num negócio desse. Então, até que ponto isso pode me influenciar em como eu não só vejo o mundo, não como eu vejo uma matéria jornalística? Claro, aí eu vou usar suas palavras. São coisas relevantes, mas a salvação em Cristo Jesus é um fator determinante. Por exemplo, quem acredite, aqui eu já vou até bater um pouquinho, quem acredite na salvação por meio das obras, eu tenho que fazer para ser salvo, o fato de distribuir comida aos pobres ou fazer qualquer outra coisa me torna apto a receber a salvação em Cristo Jesus. Isso também é derivado da cosmovisão. Sim, sem sombra de dúvida, né? A ideia são os pressupostos, sabe? Os valores, o conhecimento, as crenças. Esse é o ponto de partida. É o que fundamenta a maneira como eu vejo as coisas. E aí, se o pressuposto da pessoa que olha para o plano salvífico for a pregação de um legalista, né, ele vai olhar o plano da salvação entendendo que ele precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação, para merecer o favor de Deus. Agora, se for o apóstolo Paulo, ele vai entender que pela graça sois salvos, né, isso não vem de vós, é dom de Deus. É extremamente importante que se saiba, né, que tenha-se os pressupostos adequados, porque você vai ter um comportamento natural em relação como você bem colocou aqui agora, né? Vamos falar do que você colocou. Em relação à sua salvação em Cristo Jesus, independente de qual seja a sua compreensão sobre isso. Você vai ter uma reação natural em relação àquilo. Se a sua cosmovisão, a sua perspectiva da salvação for legalista, você vai viver assustado, assombrado, tentando o tempo todo, né, conquistar o favor divino. Se você viveu um dia onde você fez muitas coisas boas, caraca, estou aprovado por Deus. Se o dia não foi tão legal assim, né, e você pecou tanto quanto eu peco, aí a ideia de salvação já começa a ser balançada, você já começa a pensar na possibilidade de ter desagradado a Deus a ponto de ele ter lá apagado seu nome do livro da vida. Então, a importância da cosmovisão, né, ela termina justamente nisso, né? Como eu vou me comportar em relação a essa coisa, né, essa questão que está diante de mim, da qual eu tenho uma perspectiva. Vamos voltar para o chinelo, virado de cabeça para baixo, né? Se na minha cosmovisão não há problema nenhum o chinelo estar virado de cabeça para baixo, né, eu não vou correr desesperado para virá-lo e colocá-lo certinho lá. Eu não vou correr para isso. Ele caiu ali de cabeça para baixo, de boa, para mim não há problema nenhum, né? Se eu passar por ali, eu vou lá e desviro o chinelo.
Agora, se na minha compreensão em relação ao chinelo virado de cabeça para cima, para baixo, né, aquilo vai me fazer mal, eu vou ficar inquieto. Eu vou ficar perturbado com a ideia do chinelo virado de cabeça para baixo. E eu vou correndo lá. Então a sua cosmovisão vai determinar as suas ações, a sua postura diante das coisas, né? Então por isso que é extremamente importante nós termos uma cosmovisão correta, que eu ainda não falei sobre qual é, né? A gente já entra nisso, mas é muito importante nós termos uma cosmovisão correta de tudo, né? Eu falei sobre a morte, é importante você ter uma cosmovisão correta em relação à morte, porque você pode, por exemplo, ficar assombrado dentro de casa com medo de sair na rua e um vaso do vizinho cair na tua cabeça e você morrer, ou tropeçar, cair de cabeça, né? Então, eu acho que foi por isso que eu escolhi esse tema. A sua maneira de ver as coisas vai determinar como você se comporta em relação a elas. A sua maneira de ver o evangelho, como você colocou, né, vai determinar a maneira como você se comporta em relação a ele. Se eu entendo o evangelho de maneira legalista, como eu disse, eu vou viver em todo o tempo em função de agradar a Deus para ser salvo. Se eu entendo que é pela graça, eu alcanço a liberdade dele, que é o que Paulo falou aos Gálatas, né? E aí eu não vivo para agradar a Deus. Eu não vivo uma vida santa para que eu seja salvo, mas eu vivo uma vida santa porque salvo fui, né? Por amor àquele que se entregou por mim. Bacana. Eu lembrei de 2 exemplos rápidos. O primeiro foi Davi. Acho que Davi, ele demonstra bem lá em 1 Samuel 17, quando ele tem um encontro com Golias. Ele chega no campo de batalha, ele vai para a guerra como entregador de pão, né? A ordem de seu pai era que ele levasse mantimento aos seus irmãos. Ele chega lá como entregador de pão e no meio da guerra ele vê Golias descendo ao vale para afrontar o povo de Israel, enquanto todos os soldados olhavam e viam um homem valente, guerreiro, capacitado, grande. Ele falou assim, pô, esse cara é incircunciso. Acho que... Cosmovisão, exatamente. Falou, peraí, eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou em Deus, eu tenho um pacto com Deus, esse cara não tem. São os pressupostos. Exatamente. Aí a pergunta que vai, Wesley, é a seguinte. Paulo disse aos Romanos, em Romanos 12, ali no comecinho, 1 e 2, fala, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como culto racional, enfim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E daí, quando eu transformo o meu entendimento e deixo de ser, segundo as suas palavras, um legalista, para me parecer mais com Paulo, e Paulo disse isso, sei de meus imitadores porque eu sou de Cristo, eu começo a mudar a minha cosmovisão, ter uma visão mais parecida com a de Cristo? Sem sombra de dúvida. Tudo depende da sua compreensão das coisas. Quando o apóstolo Paulo está falando, né, de uma transformação que parte da renovação da mente, ele está falando de uma transformação que parte de novos pressupostos. Nós tínhamos pressupostos que nos levavam a nos comportar de determinada forma, a gente tem um encontro com Cristo e agora as nossas crenças, os nossos valores, os nossos conhecimentos são trocados, né? Agora não é mais o conhecimento filosófico, não é mais o conhecimento histórico, não é mais o conhecimento aí... Eu estava muito empolgado para chegar nesse momento, né? Sociocultural, político, e todos os outros saberes, né, que costumam nortear a sociedade de modo geral. A gente vai ter que chegar aqui de qualquer forma, né? É a verdade de Deus, cara, que se coloca no lugar de tudo aquilo que outrora me fazia me comportar de maneira que desagradava esse Deus, entendeu? Então é uma troca de pressupostos, de crenças. Por exemplo, já me permite entrar nesse ponto, né? Os 3 primeiros capítulos da Bíblia são os mais importantes dela, juntamente com o Evangelho segundo João e o livro de Apocalipse, por exemplo. Acho que tá bom aqui, né? Poxa, você não citou Romanos, eu fiquei chateado. Não, assim, longe de mim, eu sou né? apaixonado por Romanos. Eu também, né? Eu também. O Evangelho tá lá. Se alguém quiser conhecer o Evangelho, tem que ir no Evangelho prático, né? Na verdade, o Evangelho explicado de maneira teórica. Tá nos primeiros 11 capítulos ali, né? Você consegue ver o apóstolo Paulo teorizando o Evangelho como ninguém e, logicamente, a teoria de Deus não acaba em si, né? Ela vai para a prática, influencia a vida do cristão. Mas quando você olha para o mundo hoje,
Vamos falar de cosmovisão. Você olha para o mundo, né? Aí você se pergunta, por que o Putin está atacando bomba na Ucrânia? Aí alguém vai dizer que é um problema político, perspectiva política. Aí alguém vai dizer que é uma questão cultural. Não, aquele lado do mundo tem costume de tacar bomba um no outro, né? É uma questão social, enfim. Existem várias possibilidades de explicação, né? Mas eu posso dizer que o homem caiu no Éden. E aquele bombardeio é a lei de Deus em atividade, infelizmente, é triste dizer, mas é a lei de Deus em atividade, porque as pessoas que estão morrendo lá também são pecadoras, né? O salário do pecado é a morte. E aí tem um pecador por trás dos bombardeios e interesses pecaminosos e tal. Então, quando você faz uma leitura dessa questão, por exemplo, a partir da queda, você está fazendo a leitura correta. Mas vamos voltar para os 3 capítulos, né? Quando você olha para o mundo de forma geral, você vê que ele não saiu do acaso. Saiu do acaso, né? Deus criou todas as coisas de maneira bela e perfeita. Colocou o homem na criação ali para que o homem o glorificasse, o representando diante da criação. Foi o que Deus propôs originalmente para o homem, né? O homem se rebela contra Deus, desobedece Deus, Deus amaldiçoa toda a criação por causa do homem, por causa da desobediência, da rebeldia de Adão. E aí o apóstolo Paulo diz aos Romanos o seguinte: por um homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte. Isso é o resumo do apóstolo Paulo sobre todas as consequências naturais da desobediência do homem lá no Éden, né? Por um homem entrou um pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ele está falando que tudo de ruim, tendo a morte como seu ápice, entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Então, quando você olha para a desigualdade social, quando você olha para a criança morrendo de fome, quando você olha para a guerra, quando você olha para partidarismo que é indiferente às reais necessidades do povo, quando você olha, né, ex-integrante do MBL que foi lá para o outro lado do mundo, viajou para chegar lá, desprezar a dor das mulheres que estavam passando pelo que estão passando em virtude da guerra, né? Falando das mulheres como se elas fossem objeto sexual. Quando você olha para esse tipo de coisa, né? O que você está vendo ali? Você está vendo o desdobramento natural da queda. Deus amaldiçoou a criação e aí você pode explicar tudo o que está acontecendo até os dias de hoje a partir desses 3 capítulos, né? Que acabam se tornando o nosso pressuposto. Se alguém ficar questionando a você, cara, por que o mundo está ruim? Está ruim porque o homem caiu. Aí você pode ir lá e dizer, ó, como é que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas boas, perfeitas. Eu acho legal isso, né? Deus olha tudo e ele dá um parecer sobre a criação. E tipo assim, não é um parecer do Wesley, sabe? Que é limitado. Não é um parecer de algumas pessoas que dizem que Giló é bom, né? É bom, Deus criou, é bom, então é bom. Para alguém, é bom para alguém. É do Criador perfeito, sem limite, finito, que sabe de fato o que é bom. E quando ele diz ali que tudo era muito bom, ele estava dizendo, tudo está atendendo o propósito para o que foi criado, né? Então Deus cria todas as coisas assim, e aí surge uma pergunta. Pô, mas por que essas coisas não estão assim? Porque o homem se rebelou contra Deus e o homem tem que lidar com as consequências dessa rebeldia. Só para ficar bem claro, tá? Porque a gente ouve muita gente que frequenta bastante igreja, né? Tá sempre aí. Eu ouço muitas pessoas falando, não, porque quando eu chegar no céu, eu vou chamar Adão do canto e vou conversar com ele. Irmão, se o pecado não entrasse no mundo por Adão, entraria por você, entraria por mim. O homem caiu, de uma forma geral. Não adianta focar em Adão. É claro que Paulo ele vai falar do primeiro Adão, do segundo Adão, mas hoje a gente não está debaixo da herança adâmica. Hoje nós temos um referencial. O nosso referencial não é mais Adão. Nosso referencial é Cristo. É uma questão representativa, né? Do mesmo jeito que Adão representava toda a humanidade. Lá no Éden, toda a humanidade caiu nele. Agora, por meio de Cristo, Deus está resgatando, está recriando uma nova raça, né? São a raça dos redimidos, daqueles que nasceram de novo a partir de Cristo Jesus, né? Você falou uma palavra que eu até lembrei do Tony. Tony vai estar aqui com a gente na próxima semana. Eu nunca vou esquecer disso. Ele falou o seguinte, você falou sobre mudar a cosmovisão. Eu acho que é isso, é essencial. Porque o evangelho, e agora puxando para uma cosmovisão cristã, segundo o Tony, não é algo que te faz melhor. O que te faz melhor é coach, o que te faz melhor é psicólogo.
O evangelho, ele te transforma. Terapia, né? Hoje está na moda terapia, porque o pessoal não quer ser transformado. Não. O pessoal quer ser melhorado. E é isso aí. Eu também amo essa fala do Tony, né? O evangelho não te torna uma pessoa melhor, melhorada. Deus não recicla nada. Exatamente. Né? Deus faz novas todas as coisas, né? Novo humano. E aí, então, o que eu entendi, nosso ponto de referência, a nossa cosmovisão, seja de tudo, não é só cristã, porque eu acho que a Bíblia ela é o nosso manual de fé e prática. Não é só de fé, mas também é de prática. Regra de fé e prática. O nosso ponto de partida é a Bíblia Sagrada. Exatamente. Para tudo. Jesus orando pelos discípulos, né, na oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje a gente vive no período que alguns chamam de pós-moderno, né? E a marca, uma das marcas mais fortes do pós-modernismo é o relativismo, né? Onde não existem mais verdades e absolutos. Você vai falar de absolutos hoje, o pessoal vai te tacar uma pedra, vai te bater, né? Sobretudo, por causa de um desdobramento natural da história, né? Por muito tempo a igreja era o que os homens tinham como referência, né? Sobretudo no tempo medieval, que alguns gostam até de chamar de Idade das Trevas, pouca evolução científica. A igreja comprometeu a evolução da humanidade, na fala de alguns, né? E aí a gente precisa separar a igreja e igreja, né? A instituição religiosa, a Igreja de Cristo, não. Ela não fez isso. Mas a instituição religiosa comprometeu o avanço da humanidade. Em algum momento alguém falou assim, cara, o negócio não está na religião, não. O negócio está na razão. Né? E aí, a partir do século XVIII, o iluminismo e o racionalismo começaram a ganhar muita força, mas já no século ali, XVI, XVII, né? A Renascença, esses movimentos assim, que resgataram o valor, né? Dessas coisas que são valiosas, a arte, a ciência, essas coisas todas. Mas 17, 18, 19... o racionalismo, o iluminismo começou a ganhar muita força a ponto dos homens quererem matar Deus. Deus não presta para mais nada. Pode abandonar a religião, que o nosso redentor é a razão. Eu acho que desde a morte do puritanismo, né, a igreja ela vem nessa descença. Assim, não só o mundo. Eu acho que essas coisas, hoje, infelizmente, eu tenho medo até de ser leviano fazendo essa afirmação, mas pela minha experiência, pelo que eu vejo, não segundo o Datafolha, mas segundo a minha visão, o que eu vejo hoje na igreja, eu vejo muito mais o mundo influenciando a igreja, a sua forma de pensar e agir, do que o inverso. Não, sem sombra de dúvida. Mas, seguindo o raciocínio, o iluminismo entra em cena, século XVIII e XIX muito forte, racionalismo e iluminismo, né? O homem tentando encontrar na ciência e na razão um redentor, né? A ciência explode, evolui bastante, avança bastante. Aí o que se faz com a ciência que foi desenvolvida no século XIX, em especial? No século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E aí, se a ciência, que era a redentora do homem, mata milhões de pessoas, ela também não é a saída. Então, o que é a saída? Né? O que é a saída? É a religião? É a ciência e a razão? E aí você vê que a religião, né, nesse aspecto institucional, falha. A ciência também é usada para o mal, para matar milhões de pessoas nas câmaras de gás e aquilo tudo que a gente já conhece. E o homem fica meio que perdido. E agora? Para onde que nós vamos? Né? E o relativismo entra em cena. Você pode pensar o que você quiser. Pensa na religião, pensa na razão, pensa na ciência, pensa no que você quiser. Porque agora, como a gente viu que tudo falhou, cada um vai para a sua própria direção. Né? Tudo agora pode ser tido como verdade. É o relativismo. Né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, os irmãos que estão aqui com a gente, eles têm a verdade deles. Né? Quando Jesus, torna a dizer, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando a gente fala de pressupostos para montar uma cosmovisão correta, a gente precisa ir para os pressupostos da verdade. Então, para a gente caminhar aqui e avançar um pouco mais, o que é uma cosmovisão correta? É a cosmovisão bíblica, né? É onde a verdade de Deus, do Deus Criador, está registrada. Então, por exemplo, para você ver como é que Deus se importa com esse negócio de cosmovisão. O povo sai de dentro do Egito, né? E lá dentro do Egito, o povo tinha uma cosmovisão da criação.
Tinha uma mitologia pré-estabelecida ali e tal. Então o povo pensava na criação a partir da mitologia egípcia, né? Não sei exatamente, não tive o trabalho de pesquisar, mas não sei exatamente como os egípcios viam a criação, mas eles viam a criação de um jeito. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Tinha, né, um conceito, né, de cosmologia ali, né? De cosmogonia também, origem de todas as coisas. Tinha um conceito lá. Aí Deus leva o povo para o deserto para desintoxicar o povo. É onde Gênesis é escrito. No princípio, criou Deus. Então Deus está sendo ali um professor para o povo no deserto, ensinando para eles como as coisas foram criadas de verdade. E aí a gente olha para o texto bíblico. O texto bíblico não é um livro científico, né? É Deus revelando a sua verdade ao povo. Dizendo, quem criou fui eu. Criei com o poder da minha palavra. Foi assim que começou. Por que vocês estão aqui nesse deserto passando essa loucura toda? Porque o homem caiu e tal. E Deus está explicando tudo isso ao povo, né? Deixa eu ver um texto bíblico aqui que é legal pra caramba também. O texto do Cosme Damião, conhece? Nunca ouviu falar do texto do Cosme Damião? O texto do Cosme Damião é ótimo. 1 Coríntios capítulo 10. Costumamos chamar de texto de Cosme Damião, né? Tem um problema na dieta dos cristãos de Corinto, né? Por quê? Porque boa parte da comida vendida no mercado era sacrificada aos ídolos. Era uma cidade extremamente idólatra e tal. E aí os cristãos estão doidos, dizendo assim, e aí, Paulo, come ou não come? É o Cosme Damião, né? O que a gente faz? Come ou não come? O apóstolo Paulo fala sobre a sua cosmovisão. E o que Paulo... Vou só conferir aqui para não errar, né? Não tive também um cuidado de ir lá conferir, sair correndo. Acho que é Salmo 24. Lembra? 24 não, 19. 24 eu lembro. 24 é Davi pedindo para morar na casa de Deus. Aqui, ó. Ele usa o Salmo 24 para mostrar o que ele pensa sobre comer comida oferecida ou não, né? Versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Paulo diz, cara, o que vocês estão me perguntando? Come. Porque do Senhor pertence, do Senhor é a terra. Tudo que está aí disponível para vocês é de Deus, cara. O ídolo de si mesmo não é nada, ele é uma enganação. Aí ele coloca uma questão que é extremamente cristã, né? Ele diz, se for ofender alguém, for ferir a mente de alguém, você deixa de comer por amor, para não ofender a mente do outro, a consciência do outro, né? Mas a partir de uma cosmologia bíblica, a comida de Deus, pô, o diabo não tem nada, os ídolos não tem nada, né? Isso é cosmovisão. Paulo mostrando para eles, a partir da compreensão bíblica, como ele vê comida. Comida é criação de Deus e é para eu comer mesmo, né? Sem glutonaria, logicamente. Mas a verdade de Deus tem que nortear os nossos passos. A gente precisa ter uma perspectiva do mundo a partir do que a Bíblia diz e não do que a sociologia diz, a filosofia diz, a política diz, os teóricos, né, econômicos dizem. A gente está entrando num ano, muito importante para o nosso país, né, para a nossa nação, que é um ano de eleição presidencial, né? E aí o povo está desesperado. Jordan Peterson. Só para eu concluir, para eu beber água e tu falar. Né? O povo está desesperado. Mas quem Isaías viu assentado no alto e sublime trono não foi Bolsonaro nem Lula. Entendeu? Eles podem sentar na cadeira da presidência, ou outro pode sentar lá, porque a gente não está apegado a nenhum e nem outro, né? Mas quem está sentado no trono que governa o universo ainda é Deus. E sempre vai ser Deus. Então, não que eu não tenha que exercer cidadania e agir de maneira que a sociedade, de modo geral, seja o menos afetada pelo mal possível. É um compromisso cristão, né? Só que eu não fico perturbado quando há a possibilidade de um governo que eu desaprovo moralmente falando, ou a partir das minhas convicções, da sua cosmovisão. Da minha cosmovisão, eu não fico desesperado. É Deus que está no controle de todas as coisas, né? E quando você tem isso em mente... E a citar Jordan Peterson, 12 regras para a vida, ele diz que a ideologia substitui o conhecimento verdadeiro. Eu acho que, principalmente a população brasileira, tem caminhado muito para isso. Sabe? Ela tem se tornado tanto idealista com suas visões políticas e colocam a sua esperança. Eu falo disso lá na igreja direto. A quem pense assim, quando eu pegar, por exemplo, ganhei na loteria, ganhei na Mega da Virada, vai lá, joguei na Mega, ganhei.
Na cosmovisão de alguns cristãos está errado, é pecado. Sim. Joguei na Mega, eu ganhei aquele dinheiro, eu vou resolver minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Bem, o dinheiro é seu Deus. Eu falei assim, a pessoa ficou meio assustada. Eu falei, o dinheiro é seu Deus, porque você está colocando a sua expectativa de resolução de vida toda no dinheiro. Seja Bolsonaro ou Lula. Se você espera que ele resolva todos os problemas da sua vida, que aquilo ali é o seu parâmetro para ser feliz, e sem aquilo ali você não consegue mais nada, ele é seu Deus. Perfeito. E é muito cristão ficar assustado, né? Que acha que idolatria é só imagem de escultura. Tem gente que idolatra celular. Sem dúvida. Tem gente que idolatra série na televisão, sabe? Isso parte da cosmovisão bíblica. Exatamente. Eu tive uma experiência, não vou entrar muito nos detalhes da experiência, né? Mas eu estava conversando com uma irmã que passou um tempo envolvida com uma religião de matriz afro, né? E aí, na conversa, ela começou a falar sobre nomes de entidades próprias da religião. E eu perguntei para ela onde ela aprendeu aqueles nomes, né? E aí ela falou assim, não, eu tinha uma experiência, eu passei por lá. Eu falei assim, vou te perguntar de novo. Onde você aprendeu esses nomes? Ela, lá dentro do contexto da religião em si. Eu falei assim, então, a sua concepção, o seu conceito, a sua compreensão em relação a essas entidades não foi formada pela Bíblia. Né? Você não tem uma perspectiva com relação a essas entidades bíblica. Por isso que você fica com medo de que elas te apavorem assim e tal. Por isso que quando você vê alguém bebendo, você diz que é entidade tal. Vê alguém se prostituindo, é uma entidade tal, né? Vê a obra na rua, uma obra muda de calçada, que não pode passar perto de... Exatamente. E aí a gente volta para a cosmovisão de Paulo, né? O que é senão uma vasilha com um monte de farinha? Criada por Deus, que alguém usou para um fim específico. Mas, cara, não é nada. Uma vez eu disse ao pessoal, lá, muitos anos atrás, que eu peguei, eu vi dinheiro, eu falei, meu dinheiro é bênção de Deus, é provisão. Sem nada em casa, eu era garoto, devia ter uns 13, não menos, 12, 13 anos no máximo. Eu passei do lado de uma obra, vi um monte de dinheiro, falei, bem, minha mãe não trabalhava, sofria de um problema de saúde, minha irmã também nova, eu novo, nossa casa era isso. Vivia de cesta básica, doação da igreja. Falei, bem, a bênção de Deus, é a provisão, era a resposta de Deus. Nós lemos aqui, né? Tudo é de Deus, cara. Tudo é de Deus. Então é isso que você falou. Por que o cara acha que se apegar, por exemplo, aos planos que ele planejou, dos quais ele não abre mão, não é idolatria e a imagem na estante é? Né? Porque a concepção dele de idolatria não é a bíblica. E a bíblica, na verdade, a concepção bíblica de idolatria, né, é que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, tudo aquilo para o qual a gente devota tempo, dinheiro, recurso, a nossa vida de modo geral é um ídolo, né? E aí, geralmente quem está por trás desse ídolo somos nós mesmos. Então é cosmovisão, é a maneira como ele interpreta, lê a situação que é fundamentada nesses pressupostos, né? Então a gente precisa de uma cosmovisão bíblica. A verdade de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus. E é a partir dela que a gente precisa fazer uma leitura do mundo, leitura de tudo, leitura do casamento, leitura né, eu falo muito isso lá na igreja, né? Que se o nosso conceito lá assim, que no meu ponto de vista é bíblico, né, de missão, né, missão. Às vezes as pessoas falam, pastor, vamos sair para evangelizar e tal, aquele negócio todo. Eu falo assim, como é que tá em casa? Como é que tá no trabalho? Você consegue falar de Cristo onde as pessoas te conhecem de fato? Mesmo que as pessoas não aceitem e te odeiem pelo seu comportamento, pela mensagem que você carrega, né? É muito claro para essas pessoas, né, que você tem compromisso com essa mensagem e com o estilo de vida cristão? Ah, não, então você é uma farsa. Todo cristão que está no meio da rua entregando folheto, que não consegue transmitir o mesmo Cristo em casa, sabe? Ah, eu vou para a África fazer o quê? Né? Se mora numa rua cheia de gente. Se mora num Campo Grande, estão dizendo aí que está com 500 mil de habitantes, 1 milhão, se não me engano. 1 milhão, né? Cara, um bairro de 1 milhão de pessoas quer ir para a África fazer o quê? Né? É uma compreensão de missões assim extremamente antibíblica, de que você precisa sair por aí, andando por aí, né? Ah, Wesley, mas a grande comissão, cara, os discípulos estavam dentro de Jerusalém, precisavam sair de Jerusalém. Então era natural que Jesus dissesse para eles, cara, sai daqui.
vai levar a mensagem por aí. Agora a igreja está espalhada pelo mundo todo. Agora a gente tem internet, agora a gente está aqui no Ele Pode, entendeu? Então, eu venho aqui no Ele Pode, depois vou para casa, transmito Cristo aos meus vizinhos. Gente, eu vim direto do trabalho, né? Vim direto do trabalho, uma benção. Vou trabalhar amanhã e transmitir Cristo mais um pouco. É assim que eu vejo missão à luz das Escrituras, né? Eu costumo dizer ao pessoal que tem gente que quer ir para África. Eu participo de um grupo que a gente vai para o Vale do Jequitinhonha todo ano, só que não tem relevância, não tem significado se eu não entender que a minha ida à padaria, a minha ida ao mercado é uma viagem missionária. Que todos os dias, quando eu vou para o trabalho, eu pego a condução, tem uma pessoa sentada do meu lado, é uma viagem missionária. Sabe, eu não manifesto Jesus, eu escrevi sobre isso, eu não manifesto Jesus só no ponto de partida, no ponto de chegada, desculpe. Eu manifesto Jesus durante todo o trajeto. Ou você é ou você não é. Né? Exatamente. E, gente, eu não estou falando contra as missões transculturais, nada disso. Eu sou extremamente a favor disso, né? Existem lugares que precisam ser alcançados, só que nem todo mundo pode largar o emprego. Isso precisa ser um reflexo da sua vida. Sim, mas o que eu digo assim, de maneira especificamente falando, Deus chamou algumas pessoas para isso mesmo. A igreja precisa cooperar com isso, com dinheiro, com oração, com recurso. A igreja precisa trabalhar para que o reino de Deus avance. E tem pessoas que Deus chama, separa para isso. E eu sou extremamente de acordo que essas pessoas que foram separadas para isso façam isso, né? Só que não é o ordinário. Não é o comum. O comum é você sair de manhã para trabalhar, pegar o trem, pegar o ônibus, voltar. É você ter uma vizinhança cheia de pessoas. Isso é comum. Ir pro churrasco da família, né? Que tem crente que abandona. Vira crente, não pode mais visitar os familiares porque tem cerveja, porque tem pagode, né? E tal. E é onde as pessoas que o conheceram antes de Cristo estão. Né? E é onde tem uma oportunidade perfeita para dizer, o que Cristo fez comigo. Você falou um negócio interessante sobre o manifestar Cristo, né? Não faz sentido a gente fazer um evangelismo se eu não manifesto Cristo no meu dia a dia. Eu sempre falo isso lá na igreja, que a primeira pessoa que tem que testemunhar ao meu favor é minha esposa, que ela convive comigo 25 horas por dia, está comigo o tempo todo, dorme comigo, tudo mais. Eu lembrei de Moisés. Moisés, ele tinha uma boa intenção quando ele foi apaziguar a briga dos dois hebreus. Só que no momento em que ele foi apaziguar a briga dos dois hebreus, ele falou assim, você vai matar a gente igual matou o egípcio? Porque você não tem moral para falar, Moisés. Você não vive isso aí que você está falando. Você não, ao invés de resolver seu problema com o egípcio, você matou o egípcio. Quem é você para vir pregar algo que você não vive? Eu acho que esse é o impacto que a igreja pode sofrer numa pregação do evangelho oral e não vivida. Sim, sem sombra de dúvida. Na verdade, cara, é o que eu disse há poucos instantes, né? Ou a gente é, ou a gente não é. Não implica perfeição, ninguém vai ser perfeito aqui, né? Mas a Bíblia é categórica em dizer que o crente, ele passa por transformação. Ele passa por uma metamorfose visível às pessoas que estão em torno dele, né? E aí, tipo assim, mesmo que alguém não aceite, e aí a gente já está indo para um outro lado, né? Mas é assim mesmo. Mesmo que as pessoas não aceitem a sua fala por qualquer tipo de coisa, a gente precisa viver para a glória de Deus, ser sal da terra, luz do mundo, né? Isso implica vivência, entendeu? Evolução, progresso. Fazia, não faço mais, estou lutando para parar de fazer e tal, aquele negócio todo. E não sei em qual Bíblia o pessoal leu que a vivência está separada do discurso, o discurso está separado da vivência. Não sei que Bíblia é essa, né? Onde coloca o discurso de um lado e a vivência do outro. Porque vida com Cristo implica transformação, né? Mas essa é a grande questão. A maneira como nós vemos as coisas determina como nós vamos nos comportar. Por isso que a cosmovisão é tão importante. Ou eu entendo missão do jeito bíblico, ou entendo casamento do jeito bíblico, ou entendo vida social do jeito bíblico, ou entendo tudo do jeito bíblico, né? Ou eu vou ficar... Você falou de ideologias, né? Ideologia é uma cosmovisão. Né? Quem fala muito sobre cosmovisão sempre toca nesse ponto, né? Que ideologia nada mais é do que uma cosmovisão a partir de pressupostos que, na maioria dos casos, né, são doutrinadores. Então, você doutrina a compreensão da pessoa e a pessoa vai brigar pela sua causa, vai brigar pelo que
pela causa dela também, uma vez que ela tem abraçado, né? Então, todo mundo tem. Todo mundo olha para alguma coisa e tem um parecer, tem uma compreensão sobre aquilo, entendeu? E a igreja, ela precisa trabalhar isso. Sabe? O povo precisa entender, a partir das escrituras, como viver a vida aqui e agora, né? Olhar para tudo no mundo de maneira fenomenológica, olhar para a coisa como ela é e fazer uma leitura bíblica, né? E não uma leitura social, cultural, filosófica, política. E aí envolve um esvaziamento, né? Eu li recentemente, estava falando, lembrei de um trecho do livro que eu li recentemente, era assim: Deus não despede ninguém de mão vazia, exceto aqueles que já estão cheios de si mesmo. Sim. Então, assim, para eu adquirir essa nova versão, essa nova visão, essa nova cosmovisão, eu preciso de um esvaziamento. Sim. Se eu via o mundo de uma ótica política, se eu via o mundo, tudo o que me cerca de uma ótica, por exemplo, a questão de ter filhos. O mundo influenciou muito a igreja nessa questão. Hoje a gente tem crentes pregando que são pais de pet. Sim, por exemplo. A vontade é de bater neles, cara. Eu tenho uma vontade imensa de bater neles. Então, assim, a visão desse cara sobre filhos está ligada ao que ele pode proporcionar financeiramente a um filho. E quem é pai sabe que é muito mais do que isso. Ao que o filho tem a proporcionar a ele. Porque quando ele vê o filho do outro bagunceiro, ele fala: "Ei, não quero isso pra minha vida, não. Um cachorro é mais tranquilo, né?" Tive uma experiência com um casal lá da igreja, né? Eles engravidaram ali com uns 2 meses de casados, né? Foi uma surpresa assim para eles. Enfim, alguma coisa aconteceu, né? E aí o pai ficou desesperado, me ligou, tava no trabalho, um casal maravilhoso, não me dão trabalho em nada. E quando ele me ligou, eu fiquei preocupado. Eu falei: "Poxa, ele assim, né, e tal". Aí fui para casa, encontrei ele lá em casa, ele falou assim: "Wesley, minha esposa engravidou". Aí eu falei: "Pô, mano, pensei que no alto da pandemia, né? Pô, o cara foi lá em casa, não me dá trabalho nenhum". Falei: "Cara, alguém morreu". Cheguei lá no portão de casa, ele tava lá em pé. Falei: "Caraca, alguém morreu, quer ver?". Cheguei lá, eu falei: "E aí, cara?". Ele: "Cara, minha esposa engravidou". Falei: "Pô". Falei: "Senta aí". Aí a gente sentou no portão, né? Eu comecei a conversar com ele já do portão. Depois a gente entrou em casa, se eu não me engano. Acho que a gente chegou a entrar. Ali mesmo eu já comecei a conversar com ele, né? E falar com ele de maneira bíblica, né? Eu falei assim: de que a Bíblia chama as crianças? Benção. Os filhos. É bênção, não é isso que a Bíblia chama? Então é. Não importa como você vai criar, em que condição vocês estejam. Se a Bíblia chama de bênção, é bênção. E a gente não pode abrir mão disso. Criança não é um impedimento da gente curtir nossa vida, e aí eu vou entrar nessa questão, né? Criança não é um impedimento para seguirmos com os nossos planos. Não, criança é bênção, né? E eu já fui afrontado em algum momento por ainda não ter filhos, né? E a pessoa que veio até minha esposa, para questionar por que a gente não tinha filho, dizendo que a gente estava orando para ter filho. Eu falei: "Não, tô orando não, para ter filho não, né? Porque paternidade e maternidade, biblicamente falando, não é realização pessoal. Você não pode se realizar na vida de um outro ser, pô. Biblicamente falando, cosmovisão bíblica, né? Paternidade e maternidade é uma missão. Entendeu? Que a Bíblia ensina que a gente deve criar a criança no temor de quem? Senhor. Que a criança é a herança de quem? Do Senhor. Então não tem nada a ver com a minha realização, é sobre aquilo que Deus determinou através da paternidade e da maternidade. E aí, conversando com ele, ele falou: "Não, mas é que a gente queria curtir o casamento, queria viajar, queria e tal". Eu falei: "Cara, de onde veio esse pensamento? A partir do que você pensou que deveria viajar para curtir o casamento, né?". Aí eu falei: "Eu vou te dizer, você não sabe, mas eu vou te dizer a cultura. A cultura do casal jovem contemporâneo é casar e meter o pé para a espousada da vida, né? Entrar no aviãozinho uma vez por ano e bater aquelas selfies todas. Tem gente que nem aproveita as viagens, né? Só tira foto. Falei: "Cara, isso é uma perspectiva extremamente mundana, cultural. Você vai curtir seu casamento, a família de vocês vai ser uma bênção, né? De outro jeito, agora com filho, mas vocês vão curtir, vão fazer um monte de coisa boa e tal". O menino nasceu, né? É a atração da igreja, todo mundo quer pegar, eles extremamente felizes, né? Mas é isso, sabe? O que está moldando o nosso modo de ver as coisas? A cultura, o que é pregado lá fora, o que é ensinado lá fora, é o nosso coração vaidoso,
o nosso coração enganoso e pecaminoso, né? Que diz para nós que a coisa tem que ser X quando a Bíblia está dizendo que a coisa é Y, né? Então a gente precisa, para ontem, ensinar o povo que o meio de ver, ler a vida, ler o mundo é o meio de Deus, né? É o meio bíblico. E aí, não sei como é que está o nosso tempo. Acabou? Pode falar. Então, vou encerrar agora, né? Falando sobre como nós devemos construir uma cosmovisão correta e bíblica, logicamente, né? Primeiro de tudo, tem que ser crente, né? O ponto de partida é a conversão, entendeu? A gente às vezes quer que as pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo, não se converteram, mas estão no nosso meio, pensem biblicamente. Elas não vão pensar. Elas ainda odeiam a Deus, elas ainda não se desapegaram dos seus próprios ídolos, elas não tiveram um encontro com o amor da vida do ser humano, que é o Criador do ser humano, né? Então, primeiro, é essa questão, né? Segundo, é a Bíblia. Cara, eu fico, sabe, assim, desesperado, pensando na ideia de que os cristãos não gostam de ler Bíblia. E aí alguém diz, não, é porque você é pastor, é porque você tem chamado, é porque... Cara, se a verdade de Deus sobre todas as coisas está registrada no texto bíblico, né? E cara, eu fico... Às vezes eu vejo, né, alguns pastores assim e tal, até relevantes, abrindo caixinha de pergunta. É cada pergunta idiota. Perguntas assim que são respondidas na nossa pregação, no nosso culto de ensino. Às vezes você vai para um gabinete, a pessoa está te perguntando coisas que você pregou na semana passada, né? E aí você vê que a pessoa não lê a Bíblia e aí se lixa para quando a Bíblia é pregada. Então, se alguém quer uma cosmovisão bíblica, ela precisa da Bíblia, né? E além disso, né, uma vida devocional, né, piedosa, de busca constante, não só de leitura bíblica, mas do autor das Escrituras, né? O Espírito de Deus, é o que dizem por aí, né? Quando a gente lê a Bíblia, ou a Bíblia é o único livro que a gente lê junto com o autor, entendeu? Então o pessoal não tem preocupação nenhuma de buscar a Deus, de se envolver com o autor da Escritura e buscar conhecer cada dia mais, né? Então, infelizmente, a gente vive nesse tempo onde a gente tem que lidar com pessoas do nosso meio que não são cristãs. Aí você vê lá no nosso meio, né? A irmã falando de feminismo no contexto cristão. Faz sentido, pô. Você olha assim e fala, irmã, você é crente? Você tem que perguntar se é crente, né? E outras coisas mais, outras ideologias mais, né? Aí você tem que primeiro perguntar, é crente? Segundo, Bíblia. Bíblia, né? E hoje a gente vive num tempo onde o povo gosta muito de livro, né? Mas esqueceram o livro. Eu vejo hoje um grande movimento intelectual, né, no seio da igreja brasileira, graças a Deus por isso, louvado seja Deus, que as pessoas leiam todos os livros possíveis, né, sem esquecer do livro. Costumo dizer que tradição tal, tradição X, tradição Y, são muito boas, né? Os homens que estudaram, se esmeraram, né, em estudar o texto bíblico para nos deixar um legado de ensino, os mestres, né, que Deus deu à igreja, fizeram um ótimo trabalho, mas eles não são a Bíblia. Os livros deles não são a Bíblia. A Bíblia é a verdade de Deus. É o que Jesus disse. A verdade é a palavra de Deus, né? E, por último, nessa vida piedosa, devocional, envolvida com o autor do texto bíblico, porque é ele que traz luz para a nossa mente. Então, quando o meu coração caído, corrupto, enganoso, né, junto com as ideologias e os pressupostos mundanos, quiserem me levar para um lado, né, ele vai vir com a sua palavra, é o que Jesus disse, que o Espírito de Deus nos guiaria em toda a verdade. Então, com comunhão, vida espiritual profunda, né, a gente pode e vai, logicamente, né, construir um óculos decente para ler o mundo. Que benção, que benção. Existe um estudo, se eu não estou enganado, o Luciano Subirá, de 2017, que diz que apenas 17% daqueles que se dizem cristãos têm um relacionamento com a Bíblia. Então você está falando de um país, Brasil, que se diz em grande maioria cristão, sejam divididos aí entre protestantes e católicos, que não tem relacionamento com a Bíblia. Sim. Sequer, nenhum. E assim, a Bíblia diz que a árvore você conhece pelos frutos. E essa falta de relacionamento com a Bíblia, visita uma igreja hoje, a gente pode sair daqui agora e procurar qualquer igreja que esteja aberta. Você vai ver que as pessoas não têm um relacionamento com a palavra.
Exatamente. Para finalizar, né? Às vezes as pessoas ficam se perguntando assim, mas como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que eu vou entender a Bíblia? De fato, a Bíblia não é um livro fácil de se ler, né? Uma das coisas que eu faço muita questão de ensinar lá na igreja e não dizendo que a gente faz, a gente crê que faz da forma correta, né? O tempo todo tá ensinando o povo como ler o texto bíblico, né? E aí, logicamente, a gente se apoia naquilo que a igreja está fazendo dentro da história dela. Você vai ver ao longo de 2000 anos como o texto bíblico é interpretado, né? E você não pode se desgarrar disso. Como Jesus interpretou o Antigo Testamento, como os apóstolos interpretaram o Antigo Testamento, como eles pregaram a palavra de Deus. Então tem uma sequência de pessoas dentro da história, né? Que a partir desses exemplos da própria Escritura, né? Estabeleceram um método de ler as Escrituras, né? Então eu faço sempre questão de estar, na medida do possível, dizendo ao povo como olhar para o texto bíblico. E aí tem é muito superficial, mas pode ajudar o pessoal, né? É o que a gente chama de pilares da cosmovisão bíblica. Porque quando você vai olhar para a Bíblia, né, existem 4 pilares, né, que sustentam não só a história bíblica, mas a história da humanidade. Tá? Você olha a partir desses 4 pilares, você consegue construir uma cosmovisão adequada sobre todas as coisas, né? E, logicamente, são pilares que a Bíblia sustenta. Primeiro, criação. Quando você olha para a Escritura, você vê que tudo começa com um Deus criador, criando todas as coisas. E aí tem vários desdobramentos práticos acerca disso. Por exemplo, o exemplo do Paulo e o Cosme Damião. Deus criou a comida? Criou ou não criou? É de Deus ou não é? Então posso comer. Não vou comer se isso fizer mal à consciência de alguém. É uma questão extremamente cristã. É eu abrindo mão da minha liberdade de comer pelo irmão. Mas a ideia de que existe um Deus criador vai nortear a sua vida em um monte de coisa. Entendeu? Você não vai tratar a criação de qualquer jeito, né? É o que alguns hoje chamam de teologia ecológica. Não sei se é bem isso o termo, né? Mas falar da criação a partir da natureza, a partir do texto bíblico. Deus criou tudo. Né? Então é inadequado eu sair ali fora e dar um bico num gato que passar pela minha frente, porque ele é criatura. Entendeu? Eu depredar a mata, queimar a mata e esbanjar os recursos naturais que nós temos, ficar com a torneira ligada, né? Não é uma questão ideológica, é uma questão bíblica, cara. É compromisso com a criação, né? E tantas outras coisas mais. Uma coisa importante que eu digo dentro desse contexto é o seguinte: saber que existe um Deus criador é saber que eu não posso viver de qualquer jeito, né? Por quê? Porque se eu quiser viver de qualquer jeito, eu tenho que criar o meu próprio universo. Eu crio o meu universo, respiro o meu próprio ar, né? E aí eu posso fazer o que eu quiser. Mas enquanto eu estiver no universo de Deus, criado por Ele, eu preciso me sujeitar. Segundo tópico, né? Segundo pilar, queda. É aquilo que a gente estava conversando no início. Primeiro eu vejo um Deus criando todas as coisas de maneira boa, perfeita, mas aí aconteceu alguma coisa, onde trouxe para o mundo morte, dor, choro, sofrimento. Tudo de ruim é fruto de quê? Da queda. Então eu não posso olhar um governo corrupto e pensar que é só política. Queda. Não posso olhar um marido enfiando a mão na orelha da mulher e pensar que ele é só um boçal. Queda. Eu não posso ver um pastor, né, envolvido com abuso infantil e pensar que é só hipocrisia. Queda. Tudo isso é fruto da queda. Então faço uma leitura de todos os males no mundo a partir de que ponto o homem caiu, né? Só que também tem um outro ponto maravilhoso, que é a redenção. Então a gente está falando de criação, boa, perfeita, no início de todas as coisas, queda, que é o ponto onde tudo é estragado, mas uma promessa, né? Onde Deus faz a promessa de redenção em primeiro lugar? Ainda no Gênesis. Por isso que eu falei que os 3 primeiros capítulos são, para mim, né? Você vê lá Deus criando, você vê o homem caindo e você vê Deus prometendo: da semente da mulher eu vou levantar um que vai pisar a cabeça da serpente. E toda a escritura, né, fala desse cara, fala desse redentor, fala desse indivíduo. Quando você olha para o Antigo Testamento, os institutos, né, do Antigo Testamento, as coisas que Deus instituiu ali, tudo aponta para esse redentor.
o sistema sacrificial, o Cordeiro Pascual, o templo, tudo isso aponta para Cristo, né? Redenção, ou seja, o remédio para a queda, a solução para a queda. E o último ponto, que é a glorificação, ou a consumação de todas as coisas. Então, se você lê a Bíblia a partir desses 4 pontos aqui, se você lê a vida a partir desses 4 pontos aqui, você tem uma cosmovisão bíblica correta. Deus criou, o homem caiu, Deus está redimindo e um dia vai voltar e consumar todas as coisas. Então, você olha assim para o mundo, olha para todas as coisas a partir... Sempre, tudo que você vê, todos os fenômenos, né, diante de você vão se encaixar aqui. Você vai achar aqui, né? Ou na criação, ou na ideia de queda, ou na ideia de redenção e consumação e glorificação no final de todas as coisas, né? É uma dica para o pessoal ler o mundo, ler a existência de uma maneira mais adequada, de maneira bíblica, né? Bacana. Muito bom, pastor Wesley. Infelizmente, nosso tempo acabou. Passa rápido. Ficaria aqui conversando por horas e mais horas, só que eu acredito que a gente já tenha conseguido chegar no ponto necessário, que é como eu moldo o meu pensamento cristão. Obviamente, por meio da palavra, estratificando agora com esses 4 pilares, ficou muito mais fácil, Amém. né? E a gente aconselha a todos os nossos irmãos que assistam, que participem aqui, mas tirem um tempinho também para meditar na palavra. É maravilhoso, é enriquecedor. E é a palavra que muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de ser. Pastor Wesley, muito obrigado. Abro também para os seus agradecimentos. Amém. Eu agradeço do fundo do meu coração, disse no início, né? Torna a dizer, para mim é um privilégio muito grande. Né? Você poderia ter convidado qualquer outra pessoa para estar aqui, mas me deu essa honra, né? Me deu esse privilégio. Então quero agradecer a você, toda a equipe, né? E os meus votos é que isso aqui progrida, vá adiante, se torne a potência, né? Que pode se tornar. A gente é de Campo Grande, irmão. Campo Grande agora tem um podcast cristão para falar do reino de Deus. E contem com as minhas orações e com toda a minha contribuição para isso aqui avançar. Amém. E que não fique só dessa vez, tá? Logicamente. Podemos voltar aqui outras vezes, fique à vontade, Sem faça dúvida. desde o podcast a sua casa de propagação Amém. do Evangelho. Amém. Agradeço ao João, ao Samuel, a nossa equipe que está ali. Paloma, minha esposa, também está ali atrás, ansiosa, doida para... Eu também estou querendo muito ver como é que ficou o resultado, gente. Isso aqui é um propósito nosso coração para propagar o Evangelho. Então, a nossa oração, a nossa petição a Deus é que você seja abençoado por meio disso. Bem, eu fui abençoado pela vida do pastor Wesley hoje. Te agradeço. Desejo que Deus realize todos os planos de Deus na vida de cada um dos nossos ouvintes, porque a gente vive para cumprir esse propósito. Vamos orar para terminar, pastor? Amém. Essa eu deixo com o senhor. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos pelo privilégio de estarmos aqui falando de coisas tão preciosas, falando da tua verdade, Senhor. A sua verdade é a única verdade. Agostinho disse isso, toda verdade é a verdade de Deus. E nós queremos te louvar pelo privilégio de falar sobre ela. Pedimos ao Senhor encarecidamente, suplicamos que o Senhor alcance os ouvintes e os telespectadores desse nosso momento aqui, e eles, com a sua graça, Senhor, tenham condições de fazer uma leitura do mundo a partir da sua verdade. Que nós não venhamos nos perder, Senhor, nos muitos discursos, nas muitas narrativas, nas muitas cosmovisões que existem por aí, antes que nós possamos nos apegar à sua verdade e que a sua verdade venha moldar as lentes pelas quais nós olhamos o mundo, Senhor. Que nós possamos assim nos comportar diante de todos os fenômenos do mundo, da vida que vivemos, de maneira que te glorifique. Muito obrigado pela vida de Samuel, pela vida dessa equipe, obrigado por esse projeto, que esse projeto te glorifique e avance, para que o seu reino de Deus também avance através dele. Muito obrigado, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Meu amigo, muito obrigado. Até a próxima. Amém.